perda de tempo, ler uma porção da palavra de Deus. Conta no livro do profeta Jeremias. Domingo nós estivemos pregando sobre o fogo. Há dois tipos de fogo. O tema da mensagem foi: que tipo de fogo está na tua vida? Hoje nós vamos falar ministrando Jeremias capítulo 23, versículo 30, e diz assim: é Deus falando, é Deus usando o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 23, versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. Aleluia, glória a Deus. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um aos seus companheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, Deus estava irado com os falsos profetas. Deus estava revoltado com os falsos profetas. Deus estava indignado com os falsos profetas. Por que que Deus estava irado com os falsos profetas? Por que que Deus estava revoltado com os falsos profetas? Por que que Deus estava indignado com os falsos profetas? Ele está dizendo no versículo que nós acabamos de ler, Jeremias 23, 30. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um aos seus companheiros. Esse era o motivo de Deus estar irado com os falsos profetas. Esse era o motivo de Deus estar revoltado com os falsos profetas. Esse era o motivo de Deus estar indignado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles estavam roubando, eles estavam furtando a palavra de Deus. Eles estavam falando quando Deus não mandava eles falar. Eles estavam dizendo quando Deus não mandava eles dizer. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. O que tem de camarada aí com título de profeta, mas não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. O que tem camarada aí profetizando quando Deus não manda. O que tem de camarada aí dizendo quando Deus não manda dizer.
Que tem de camarada aí falando quando Deus não manda falar. Você também é ladrão do mesmo jeito. Você está furtando a palavra de Deus do mesmo jeito. Você não é diferente desses profetas aqui, do tempo do profeta Jeremias. Porque quando você tem o título de profeta, e você fala que Deus não manda, você diz quando Deus não diz para você dizer, você profetiza quando Deus não manda tu profetizar, tu é ladrão também. Tu está furtando também a palavra de Deus. Tu não é diferente desses profetas aqui do Antigo Testamento. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 23, nesse mesmo capítulo, começando do versículo 21, olha o que Deus vai falar a respeito desses profetas. Olha o que ele diz, versículo 21 até o 30, aonde nós lemos. Ele diz assim, no 21, eu não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Eu não falei a eles, todavia eles profetizaram. O 22, se eles estivessem no meu conselho, então eles fariam o meu povo voltar dos seus maus caminhos e da maldade das suas ações. Eles estavam desviados que nem o povo. Eles estavam no mesmo caminho do povo, desviados. No versículo 23 e 24, Deus diz assim, 23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também desde longe? Esconderia-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. No 25, Deus diz assim, tenho visto o que diz esses profetas, profetizam mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Versículo 26, até quando profetizarão mentira? Profetizarão engano do seu próprio coração. 28, com isso fazem que o meu povo se esqueça do meu nome, pelo sonho que cada um tem aos seus companheiros. 28 agora, o profeta que tem um sonho, que conte como sonho. Aquele que está, a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. É isso que nós estamos pregando essa manhã. No 29 ele diz, o que tem a palha com trigo, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. Aí no 30 ele diz, aonde nós lemos, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam das suas palavras, versículo 31, e dizem, ele diz. O tema da mensagem é, que tipo de profeta você é? Que tipo de profeta você é? Daqui a pouco nós vamos chegar lá, quem eram esses profetas? Mas que tipo de profeta você é? Você é profeta de Deus?
Ou você é profeta do engano, ou você é profeta de Satanás. Que tipo de profeta tu é? O título que tu tem de profeta foi Deus mesmo quem te deu? Foi comprado? Ou tu adquiriu quando tu subiu no monte para orar? Que tipo de profeta você é? Uma pergunta. Que tipo de profeta você é? Deus não mandava os profetas profetizar. Ele diz no versículo 21. Eu não mandei a eles, todavia eles foram correndo. Jeremias 23, 21. Eu não falei para eles, todavia eles profetizaram. Era assim que eram os profetas de Judá. Era assim que eram os profetas de Samaria. Daqui a pouco nós chegamos lá. E hoje não é diferente. Aí Deus está dizendo no versículo 22, se eles estivessem no meu conserto, significa que eles estavam todos bagunçados, significa que eles estavam desviados, estavam profetizando no nome de Deus, mas não tinham nenhum compromisso com Deus. Estavam falando no nome de Deus, mas não tinham nenhum compromisso com a palavra de Deus. E você não pode dizer que é de Deus se você não tem compromisso com Deus. Deus diz assim, ó, versículo 22. Se ele estivesse no meu conselho, na obediência, se eles vivessem na integridade com Deus, se eles vivessem o que eles estavam pregando, profetizando, Deus diz assim no versículo 22, eles fariam o meu povo voltar das suas maldades e do desejo do seu coração. Significa o quê? Em vez de eles trazerem o povo de volta para Deus, em vez de eles aproximarem o povo de Deus, eles faziam era afastar ainda mais o povo de Deus. Eles faziam desviar ainda mais o povo de Deus. No versículo 25 Deus diz assim, ó, Jeremias 23, 25, Deus diz assim, eu tenho ouvido o que dizem, eu tenho visto o que dizem esses profetas. Profetizam mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. No 26, até quando? Deus está perguntando. Até quando vai acontecer isso? Até quando vocês vão estar profetizando mentira? Até quando vocês vão estar profetizando engano? Do seu próprio coração. Só que a conta estava chegando para eles. Uma conta também está chegando para você. E tem título de profeta, mas não é profeta. Pode até ser, mas não de Deus. Pode até ser, mas não de Deus. É profeta de Satanás. Porque o pai da mentira é o diabo. Se tu anda profetizando mentira, tu é profeta de Satanás. Se tu anda enganando o povo com esse título de profeta, tu é profeta do engano. Tu é profeta do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus essa manhã para a tua vida é:
te converte, te arrepende. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 24, versículo 11. Jesus diz assim, trazido para o nosso tempo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus não disse que só era pouco, não. Jesus disse que era muito. E hoje é o que nós estamos vendo por aí. O que tem é mais quem quer ser profeta, é mais quem tem o título de profeta. Ninguém quer ser servo hoje, ninguém quer ser porteiro de igreja hoje, ninguém quer ser zelador da casa de Deus, não. Só quer título elevado, título de profeta. Mateus 24, 24, Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Vigia a igreja, agora é para a igreja. Vigia, acreditou que gosta de estar correndo atrás de profeta. Cuidado. Cuidado para te não ser enganado. Cuidado com as profetadas que estão saindo por aí. Daqui a pouco nós vamos chegar no profeta de Deus. Daqui a pouco nós vamos chegar no profeta de Deus. Você vai ver a diferença do falso profeta com o profeta de Deus. Porque o falso profeta, já está dizendo, ele é falso, ele é enganador, ele é mentiroso, só é bênção. O falso profeta só profetiza sobre carro, só profetiza sobre casa, só é rosa os falsos profetas. E o povo gosta disso mesmo. O povo está à procura desse tipo mesmo. Porque hoje o povo que se diz de Deus não quer saber da verdade. Ele quer ser levado por mentira. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 ao versículo 12. O texto que Paulo vai estar trazendo ali, o texto fala sobre o anticristo. O anticristo. E ele diz assim no capítulo 2, versículo 7, segundo Tessalonicenses: porque o ministério da injustiça, olha o que ele diz, porque o ministério da injustiça, não é da justiça, da injustiça, opera. Somente um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Ele está falando no sentido do anticristo. Só que ele diz que o anticristo ainda não se manifestou em pessoa, mas o espírito do anticristo já está agindo no mundo. O espírito da injustiça já está agindo no mundo. Quando ele diz: porque o ministério da injustiça opera. Versículo 8: até que do meio seja tirado. Ele está falando do Espírito Santo quando a igreja for arrebatada.
até que do meio seja tirado. Tirado da onde? Desse mundo. Aí ele diz, então se rebelará o ímpio, a quem o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca, pelo resplendor da sua vida, no final da grande tribulação. Esse cuja vida, versículo 10, é segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios de mentira. Versículo 11, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Olha só, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O próprio Deus está permitindo que isso venha acontecer. O próprio Deus está deixando os falsos profetas à vontade. Porque o povo hoje prefere a mentira do que a verdade. Prefere coisa doce do que ser exortado. Aí no versículo 12 ele diz, 12, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, ainda dentro do texto, para que seja julgado todos aqueles que não tiveram prazer na verdade, todos aqueles que não amaram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, cuidado. Você que vive uma vida de pecado, você que vive uma vida bagunçada dentro da casa de Deus, você que quer viver aliançado com o mundo, e o falso profeta vai na tua casa, chega contigo, e Deus diz que, e usa o nome de Deus, mente usando o nome de Deus, dizendo que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, e tu te alegra com isso, dizendo que Deus está se agradando da vida que tu está vivendo de pecado, te prostituindo, adulterando, comprando e não pagando, dando calote nos outros. Deus não está te agradando, não. Deus está deixando, está vendo o que é que tu vai querer mesmo. Deus deixa tu escolher. Se tu quer viver uma vida de pecado, uma vida na mentira, uma vida no engano, ou se tu quer uma vida verdadeiramente com Deus através da sua palavra, viver na verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que o apóstolo João diz na sua carta. Capítulo 4, versículo 1. Ele diz: amado, não creia em todo espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. É muito, meus irmãos. Cuidado. Escapa com a tua alma para te não ser enganado pelos falsos profetas. Profeta aí, ó pra cá. Profeta que está pegando o laudo das pessoas, laudo médico, rasgando, dizendo que é Deus que manda. Profeta mentiroso, profeta de Satanás. E o interessante, profeta que fica profetizando, pedindo dinheiro, extorquindo a igreja, extorquindo os irmãos. Cria vergonha na cara, profeta. Te converta, filho do cão. Aleluia. Aleluia.
Acho que eu não estou ouvindo nenhum glória aqui essa manhã. Se fosse na igreja também não ia ouvir, né? Eu não vim aqui para te dar glória para mim, não, meu irmão. E a glória é para Deus. A glória aqui é para Deus. O interessante, escuta só essa agora. O interessante é que no Antigo Testamento, os profetas de Deus combatiam os falsos profetas. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, aqueles que se dizem homem de Deus, profeta de Deus, em vez de eles combaterem os falsos profetas, eles estão se aliançando com eles. Eles estão fazendo aliança com eles. Tem uns que são até empresários de falsos profetas. Meu Deus do céu. Isso é forte. Camarada se diz profeta de Deus, fazendo aliança com falsos profetas, quando a Bíblia manda nós nos afastar deles. Camarada que se diz profeta de Deus, está sendo empresário do falso profeta, arrumando agenda para ele. Só pode ser coisa do cão mesmo. Não, mas é um menino. Que menino? Que menino? Que anda rasgando o laudo médico dos outros aí, que menino? Usa o título de profeta, anda rasgando o laudo médico dos outros, dizendo, usando o nome de Deus, roubando o nome de Deus. É um menino, pode ser um menino, mas é um menino ladrão, que está roubando o nome de Deus, que está tomando o nome de Deus em vão. É ladrão. É um menino, mas tem título de profeta, e fica enganando os outros aí, pedindo dinheiro, profetizando, dizendo que tem que dar tanto, que tem que dar tanto. E ainda tem obreiros, pregadores, que defende ainda, que faz aliança ainda, que estão sendo empresário dele ainda. Meu irmão, crie vergonha na cara, vai se converter também. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 32. Olha o que diz lá, Romanos 8, 32. Capítulo 1, versículo 32. Conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Agora olha como encerra o versículo. Não somente fazem, mas também como consentem os que fazem. A Bíblia diz que é digno de morte, tantos que praticam, tantos que consentem, tantos que apoiam, tantos que compartilham, tantos que toleram. É digno de morte. Romanos 1, 32. Agora escute. Quem eram esses profetas aí que Jeremias aí estava batalhando contra eles? Quem era? Quem eram esses profetas que desviaram o povo de Deus? Ela está desviada também, mano? Fala, irmão. Irmão, você está trabalhando, tá, irmão? Estou ocupado agora, meu irmão. Tá suave? Vai, pode multiplicar. Não, dá licença aí, dá licença. Fala. Poxa, eu quero ouvir. Oi, irmão. Me dá uma paz aqui na tua Bíblia. Meu amigo, já tenho... Vai pra lá, Satanás. Vai perturbar o cão no inferno. Quer ouvir a palavra, procura um lugar para te ouvir. Não vem querer perturbar não. Eu fui até para trás e não vi ninguém, só o som. Quem eram esses profetas lá de Jeremias? 23. Olha o versículo 11 ao 17. Olha o que Deus diz através do profeta Jeremias.
Jeremias 23, do versículo 11 ao 17. Olha o que Deus diz no versículo 11. Tanto os sacerdotes como os profetas estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Você está pensando que o que eles faziam era só fora? Eles faziam tanto fora como dentro. A bagaceira era tanto dentro como fora. É Deus falando, Jeremias 23, 11. Tanto os profetas como os sacerdotes estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Vivi uma vida de pecado, tanto na casa de Deus, como fora da casa de Deus. Vivi uma vida bagunçada, tanto na casa de Deus, como fora da casa de Deus. E era tanto os profetas, como os sacerdotes. Deus viu contaminação dentro da sua casa. Não foi do ciclo de oração, não foi da mocidade, que o povo já estava desviado mesmo. Mas estava desviado por causa dos sacerdotes e por causa dos profetas. Porque eles isentaram de falar a verdade de Deus para viver uma vida de pecado. E hoje também não é diferente não, meu. A bagaceira hoje está dentro da feia, dentro da casa de Deus. Lá no Antigo Testamento eram os sacerdotes e os profetas. Aqui só vai mudar um. Agora não é mais sacerdote, é pastor. Pastor e profeta. E o que tem de pastor aí? Na sapateira. O que tem de pastor aí? É, meu filho. Só que a conta vai vir. A conta vai chegar para ti como chegou para eles lá também. Tu está pensando que Deus está concordando com o que tu está fazendo na casa de Deus? Com o que tu está deixando fazer na casa de Deus, pastor e profeta? Tá não. Deus está dando tempo, Jesus está dando tempo para te arrepender. Se tu não te arrepender, a conta vai vir para ti também, porque veio para os sacerdotes e para os profetas do Antigo Testamento. No versículo 13, Deus vai dizer o nome dos profetas, do versículo 13 diante. No 13, Jeremias 23, 13. Nos profetas de Samaria tenho visto eu loucura. Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Profeta de Samaria. Versículo 14, 15. Nos profetas de Jerusalém eu vejo coisas horríveis. Cometem adultério. Fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se convertam das suas impiedades. Versículo 15. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Versículo 16. 15 ainda. Assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a beber, comer absinto, e lhe farei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. 16. Ele vai dar um conselho para o povo. Jeremias 23, 16.
O 16, Jeremias 23, 16. Não dei ouvido às palavras dos profetas que profetizam entre vós, falando da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Versículo 17. Dizem aos que me desprezam, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. O povo andava todo bagunçado. O versículo 17 de Jeremias 23 diz que eles andavam todos bagunçados, que eles andavam de qualquer jeito, eles não tinham compromisso com Deus, eles não tinham compromisso com Deus. É que nem hoje, o povo também anda todo bagunçado. Hoje a igreja nós estamos vivendo um tempo que está em crise de identidade. Hoje você que não sabe quem é crente e quem não é crente. Hoje os ímpios andam mais, dá mais para diferenciar um ímpio do que um crente, meu irmão. Porque os crentes hoje andam todo bagunçado, andam pior do que as trevas, andam pior do que o mundo. Estão tanto envolvidos com o mundo que andam pior do que o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente. Mas que tipo de profeta você é? Você é profeta de Samaria? Você é profeta de Jerusalém? Ou você é profeta de Deus? Que tipo de profeta você é? Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando ali com os profetas de Samaria, que profetizavam da parte de Baal, usando o nome de Deus. Deus estava ali falando dos profetas de Jerusalém, que eram adúlteros, que eram prostitutos, que desviavam o povo de Deus. Que tipo de profeta você é? Meu irmão, velho, Tinha profeta ali de Samaria, tinha ali os profetas de Jerusalém, os adúlteros, os prostitutos. Não é diferente de hoje, não. Não é diferente de hoje, não. Mas também havia ali um profeta de Deus chamado Jeremias. E aqui você vai ver a diferença. Aqui você vai ver a diferença do falso profeta, dos falsos profetas, para o profeta de Deus. Aqui você vai ver a diferença. Os profetas de Samaria profetizavam da parte de Baal, deuses pagãos, que simboliza Satanás. Os profetas de Jerusalém eram prostitutos. 23 de Jeremias, versículo 14, 15, vai dizer lá, eram adúlteros. Só pregavam rosa para o povo, só pregavam bênção para o povo, desviavam o povo de Deus com as suas profecias. Era assim que eram os profetas de Jerusalém. Agora vem comigo, vamos para o profeta de Deus, Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Diz que ele fazia parte, que a sua família, o seu pai, chamava-se Ilquias.
e era um dos sacerdotes da cidade de Anatote, que ficava na terra de Benjamim. Significa que Jeremias, por seu pai, por fazer parte de uma família sacerdotal, ele estava se preparando para ser sacerdote. Só que quando chega em Jeremias capítulo versículo 4, ele diz assim, é Jeremias falado, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. O 5, disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. O 6, disse-me o Senhor, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar tu irás, e tudo quando eu te mandar falar tu falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, estendeu o Senhor a sua mão e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor, eis que eu ponho a minha palavra na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, na boca de profeta de Deus que manda é Deus. Na boca daqueles que é levantado por Deus, quem manda é Deus. Na boca de profeta de Deus, ele não fala o que o povo quer, o que o povo gosta de ouvir, ele fala o que Deus manda. Ele só fala o que Deus manda. Agora olha só a situação do profeta Jeremias, o ministério dele. 40 anos, ele foi profeta de porta-voz de Deus para o povo de Judá. Quando ele entregava a mensagem de Deus, o povo não recebia. O povo ouvia, mas não dava crédito. O povo ouvia, mas rejeitava. O povo ouvia, mas zombava. É igual hoje nós estamos pregando. É igual o que nós está acontecendo hoje aqui. É igual o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque a palavra de Deus, ela confronta o homem, confronta o nosso pecado. Jeremias não teve sucesso material, era pobre e sofreu severas privações. Para completar, para entregar, para que se concretizasse o chamado de Deus na sua vida de profeta, olha o que aconteceu com ele. Foi rejeitado desprezado pela sua família, no capítulo 12, versículo 6. Foi perseguido pelos sacerdotes, no capítulo 20, versículo 1 e 2. Foi odiado pelos falsos profetas, no capítulo 28, versículo 1 ao 17. Foi rejeitado pelos reis, no capítulo 36 em diante. Foi jogado numa prisão, no capítulo 37. Foi jogado no calabouço, numa cisterna, no capítulo 38. Foi levado para o Egito contra a sua vontade, no capítulo 43. Escute, ao longo do tempo da sua vida, todo o tempo da vida de Jeremias, ele teve proclamando a mensagem de Deus de destruição, anunciando a nova aliança, caso o povo se arrependesse do seu pecado, e chorando sobre o destino da sua amada nação. Aos olhos do mundo, Jeremias não foi um sucesso, mas aos olhos de Deus, Jeremias foi um dos profetas mais bem-sucedidos da história. De acordo com o padrão divino, o sucesso diante de Deus envolve obediência e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de profeta você é?
Eu vou perguntar de novo. Que tipo de profeta você é? Você é profeta de Deus? Você é profeta de Samaria? Você é profeta de Jerusalém? Ou você é profeta enganador? Que tipo de profeta você é? Cuidado com as profecias que você está ouvindo, que você está recebendo. Ela pode ser profetada. Cuidado, que de vez de ser profecia, pode ser profetada. Cuidado, muito cuidado, povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com essa palavra para o seu coração esta manhã. Qual é o tema da mensagem? Que tipo de profeta você é? Louvado seja o nome do Senhor. O presbítero Reginaldo vai estar orando e já vamos estar saindo para fazer o evangelismo, continuar o trabalho com o evangelismo aqui na 28, para a glória de Deus. Se Deus permitir, sábado nós vamos estar ali na rodoviária do quilômetro 6, sábado, a partir das 9 horas da manhã, se Deus permitir. E domingo nós estaremos aqui, se Deus permitir, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Essa manhã maravilhosa, quero cumprimentar a todos, de modo geral, a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor tem falado conosco nessa manhã. Graças a Deus, o Senhor tem falado ao teu coração nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Francisco, sua esposa, a missionária Cláudia, aleluia, e também pela sua vida, que parou para ouvir a palavra de Deus. Meus amados ouvintes, hoje é um dia especial, é um dia onde Deus, pela sua infinita misericórdia, falou ao teu coração nesta manhã. Nós queremos te convidar nesta manhã, para que você possa tomar a tua decisão logo, voltar. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe, é por esta razão que Ele tem falado contigo de uma forma clara nesta manhã, deste domingo. Meu amigo, volte enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Volta logo enquanto é tempo. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com o nosso Deus. Não brinque com a voz do Espírito Santo que tem falado contigo. Eu quero orar pela tua vida. Se você que está afastado, quer voltar para Cristo agora, quero orar por você. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Mas se você quiser ficar no seu lugar aí, eu quero orar pela tua vida. Deus, Ele é onisciente. Deus conhece. Ele sabe que o teu coração almeja. Então vamos orar. Aleluia. E sabemos que o inimigo está furioso nesta manhã. Aliás, todos os dias. Porque a verdade está sendo pregada. O Evangelho está sendo pregado. Jesus tem falado com o seu povo na última hora. Ore comigo. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Papai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta manhã, meu Deus, o teu Evangelho foi pregado, tua palavra foi semeada, meu Deus. Nesse momento, o teu povo ouviu a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem que liberta. Meu Deus, abençoa cada ouvinte, a cada praticante, meu Senhor. Abençoa essa equipe de evangelismo, do Atalaia, cumprindo o ID, meu Deus, nesta manhã. Abençoa todos de um modo geral, Senhor. Se porventura tem alguém nesse momento que está entendendo
que precisa voltar, Senhor. Perdoa os seus pecados nesta manhã. Escreve o seu nome no livro da vida e muda a história dele, a história dela, meu Deus. O Senhor é poderoso para mudar a história do homem. A tua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, a qual nós fazia parte, meu Deus. Salva nesta manhã, liberta, abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém.